Olá, amigo mecânico, este é O Mecânico Responde, o quadro em que respondemos as dúvidas que chegam até a redação da revista O Mecânico. Nós enviamos as perguntas de vocês para as fabricantes de autopeças, para as montadoras, para os nossos consultores técnicos, e essas são algumas das respostas que chegaram para nós. Se você quer enviar sua dúvida para a gente, deixa aqui nos comentários ou mande para redacal@omecanico.com.br. E se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal O Mecânico. Mais uma vez com o nosso querido professor Fernando Landulfo, ele que é professor da Faculdade de Engenharia da FMU e consultor técnico da Revista O Mecânico. Seja muito bem-vindo mais uma vez, professor. É sempre um privilégio prestar auxílio à Revista O Mecânico e aos guerreiros das oficinas. Hoje nós vamos começar com um recall de pergunta. O José Evaldo dos Santos, lá no nosso programa sobre lubrificante de motor diesel em motores flex, fez a seguinte pergunta: o que acontece se eu adicionar óleo lubrificante de motor a diesel em um motor a gasolina? Nós citamos as diferenças entre os dois óleos, mas nós não contemplamos um caso que acontece no mercado de óleos que servem para as duas aplicações. Professor, vamos voltar a explicar por quais as diferenças entre esses dois óleos, o óleo para motor diesel e para motores ciclo-Otto, por que eles não são diretamente compatíveis e o que acontece nesses óleos que são compatíveis com as duas aplicações? Bom, basicamente, a grande diferença reside na reserva alcalina que esses óleos têm. Como o motor diesel que queimava o diesel S500, que tinha uma alta concentração de enxofre, formava muito ácido sulfúrico na sua combustão, que ia acabar dentro do cárter, o lubrificante para motor diesel, daquela ocasião, tinha que ter uma alta reserva alcalina para neutralizar esse ácido durante o seu período de utilização. O que aconteceu? Durante a evolução dos motores diesel e durante a evolução da combustão diesel, a taxa de enxofre no combustível caiu. Devido ao quê? Às emissões de poluentes. Hoje, o motor que queima S10 emite uma baixa quantidade de ácido sulfúrico. Ou seja, a reserva alcalina do lubrificante que atende esse tipo de motor pode ser menor. Então, o que aconteceu? Alguns fabricantes produziram um lubrificante que tem uma reserva alcalina que atende aos dois tipos de motor. Tanto o motor de ignição por centelha, o Otto, como o diesel moderno que queima S10. Então, mais uma vez, a gente reforça. No manual de cada veículo está a especificação correta do óleo que aquele motor deve receber. E existem esses casos, mas evite fazer experiências. Né? A gente sempre fala com relação a tomar cuidado com dicas de internet, com essas conversas que vão para lá e para cá. Evite experiências e prefira seguir o que está no manual do veículo. Beleza? Recall feito. Vamos às perguntas do programa de hoje. O Wellington pergunta: mesmo após 100 mil quilômetros, posso continuar usando no Volkswagen Up o óleo 5W40? Se é esse o recomendado pela Volkswagen no manual do proprietário, sim, porque essa montadora não faz qualquer menção à mudança de viscosidade em função do aumento de quilometragem do motor. Todos esses motores TSI da Volkswagen, 1.0, 1.4, 1.6, aspirados e também turbinados, eles requerem óleo que atenda à norma 50888. Isso é muito importante seguir. Sabemos que óleo é uma questão muito particular e muito importante em motores, principalmente com essa filosofia de downsizing. Por isso que a gente reforça todo o programa aqui para usar o óleo correto. Vamos à próxima pergunta de hoje, também sobre lubrificação. A Viviane pergunta: quando o veículo atinge mais de 150 mil quilômetros rodados, é recomendado usar o óleo 20W50? Isso aqui, professor, acho que está na hora da gente dar uma palavra sobre esse mito de que óleo tem que engrossar a viscosidade depois de uma certa quilometragem. Isso não procede, né? Não procede. O que se fez no passado, e ainda é feito,
é aumentar-se a viscosidade do óleo a fim de se compensar as folgas internas do motor. Resolve em alguns casos? Eu não vou mentir. Resolve. Em alguns motores mais antigos, de concepção mais antiga, resolve o problema temporariamente. O problema é fazer isso em motores de tecnologia mais avançada, onde as folgas são mais apertadas. Pode ser que este lubrificante de maior viscosidade, que compense a folga dos anéis do pistão, não consigam alimentar os tuchos hidráulicos do sistema de distribuição, ou não consigam entrar nos mancais das bronzinas de biela e de mancal. Resultado, você resolve um problema e cria outro. Então, não recomendo fazer esse tipo de procedimento. O melhor lubrificante a ser utilizado, não importa a quilometragem, é aquele que está recomendado no manual do proprietário do veículo. Começou a se ter perda de lubrificante por queima, é hora de parar esse veículo, levar ao guerreiro das oficinas para se fazer uma reforma desse motor. E quando o professor fala de motores com tecnologia mais avançada, nós não estamos falando de motor só atual não, tá? Estamos falando de motor de 10, 15 anos atrás que já previam folgas muito baixas. Então, quando a gente fala de motores mais modernos, motores downsize, nós não estamos falando de carros de alta gama, nós estamos falando, inclusive, dos carros mais básicos da linha atual que nós temos à venda no Brasil e até alguns que até já saíram de linha. Beleza? Vamos à próxima pergunta. Maurício de Castro, mais uma vez dentro da mesma questão. Eu tenho uma Paraty 1985 equipada com o motor AP 1.8 álcool. Normalmente coloco óleo 20W50 mineral. Considerando que os óleos semissintético e sintético são superiores, mas são mais finos, eu poderia colocar 15W40 sem nenhum problema? Se o óleo recomendado é o 2050, não, você não pode colocar o 1540. A viscosidade sai de temperatura superior, é inferior. O que pode acontecer? Vazamento desse lubrificante, das folgas e falha de lubrificação. Então, de forma alguma. Vamos a mais uma pergunta, a última de hoje, do Ronário Lemos. Em uma situação de motor em ordem, sem nenhum problema de borra, posso mudar a viscosidade de 10W30, 15W40 ou 15W30 para 5W30 sintético API SP? Tendo garantida a perfeita ordem do motor para essas mudanças, posso mudar para essa viscosidade? O Ronário, não disse a que motor, a que veículo ele se refere, então fica difícil opinar. A gente supõe que ele esteja falando aqui, dentro dessas três viscosidades, da regra do 50200 da Volkswagen e do 5W30 sintético API SP para uma outra viscosidade, que aliás não é a 50888, que seria uma evolução. Então a gente não pode supor aqui e também fica difícil opinar, né, professor? Fica bastante difícil dar uma opinião sem maiores informações a respeito de que motor especificamente está se falando, porque as normas e as recomendações variam não só de montadora para montadora, como de modelo para modelo. Então, quando a gente está falando de óleo, não vamos nos ater apenas à viscosidade e às vezes até a classificação de serviço, dependendo do motor, dependendo da aplicação, não é o suficiente, tá? Para uma referência nesse nível. A gente, por isso, mais uma vez, falamos no começo do programa, falamos em programas passados, norma e aprovação de montadora são essenciais para ter segurança de que você está colocando um óleo para rodar aquilo que está especificado na troca dentro do manual do proprietário. Outros óleos devem ser utilizados apenas em questão de emergência. Isso não sou eu que estou dizendo, são as fabricantes de automóveis, tá? Para ninguém ficar bravo com a gente. Ah, vocês estão falando que não pode usar óleo? As fabricantes de automóveis fazem essa recomendação e nós não podemos recomendar outra coisa aqui, não? De forma alguma. Por isso que a gente reforça um amigo mecânico que se você está com o carro parado aí na sua oficina e precisa de atendimento imediato, conheça o Mecânico Pro.
Mecânico Pro é uma ferramenta que te auxilia com as dúvidas no dia a dia da oficina, com atendimento imediato de técnicos especializados na indústria. Tem um carro parado aí na oficina esperando saber qual torque adequado ou encontrar o esquema elétrico? Consulte o Mecânico Pro. Por enquanto é só, amigo mecânico. Até a próxima.